Graça e paz, amados e amadas, que prazer, que alegria, que satisfação tê-lo novamente participando ativamente aqui comigo. Mas deste vídeo, desta live, e quero incentivar você, convidar e incentivar você. IBF, PTV, YouTube, tá bom? Vá lá no YouTube, IBF, PTV. E quando você for lá, é tão simples agora, cada vez mais fácil para irmos muito mais adiante. Você vai curtir, você pode se inscrever e também você vai lá e dá uma curtida só. Tá vendo? Você pode comentar se deseja também, mas se você vai lá e apenas uma curtida, você faz com que vamos muito mais além. Quanto podemos avançar quando você participa assim conosco? É uma forma tão maravilhosa, esplêndida, de nós multiplicarmos este fator desta missão nossa. Então podemos avançar muito mais. Estamos falando, lembramos-nos que estamos falando sobre a oração. E agora, nas lives anteriores, falamos sobre 8 tipos bíblicos de orações. Dentro da Bíblia, 8 tipos bíblicos de oração. Como é bom se qualificar, ser habilitado pelo Espírito Santo para conversarmos com a ajuda dele, com o Pai. Conversarmos com o Pai. Ele ora intercedendo por nós, ele nos ajuda, ele nos auxilia. O Espírito Santo nos consola, ele vivifica, ele dá vida à palavra em você. E você ora com base na palavra. Então podemos avançar muito mais. Podemos avançar sim, muito mais. Vamos lá. Olha só, estou falando agora, esse tópico agora, esse assunto agora. Dentro desse tema oração, eu vou falar sobre inimigos da oração. Marque aí. Pastor, a oração tem inimigos? Tem. Nós vamos saber até onde ele mora. Você conhecer o inimigo da oração, você vai ter facilidades, habilidades maiores para vencê-lo. Lembra que o apóstolo Paulo ensinou que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra a gente, não é contra a pessoa. O inimigo da oração, você vai encontrar ele se manifestando dentro daquele que ora, daquele que diz que ora. Sim, vamos ver. Inimigos da oração. O propósito de Deus é ouvir e responder todas as orações. Por isso, Jesus disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Evangelho de São João, capítulo de número 11, versículo de número 42. Entretanto, existem obstáculos que surgem para impedir a manifestação do poder de Deus em nossa vida de oração. Observe alguns deles. Fique atento. Aprendamos. Problemas no relacionamento familiar. Olha aí. Os espíritos imundos não têm família. Os anjos não têm sexo, não têm família, só eu e você que temos. Então vamos descobrir o primeiro aqui. Problemas no relacionamento familiar. Olha esse inimigo aí. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, lembra da oração? Junto a este dom do discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher. Aí, macho, que somos, aprendamos aí, tá? Bem como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida,
para que não se interrompam, impedem, atrapalhem, obstruam as vossas orações. 1 Pedro 3, 7. Você está vendo que não está lá? O problema está, muitas das vezes, no cômodo de dentro. Está aqui. Está vendo? Que a gente tenta resolver um monte de situações lá, ali e lá, colar. E muitas das vezes o problema está aqui, no cômodo de dentro. Jesus disse isto claramente. Ele disse assim: os que quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Inimigos da oração. Estamos falando sobre inimigos da oração. Uma vez que o assunto em seu foco, em seu cerne, em seu todo, é sobre a oração, então, adote aí. Adote. Ano da oração toca a eternidade. Adote. Outra coisa, não apenas nos relacionamentos familiares, mas principalmente neles, muitas orações são interrompidas por não haver um tratamento digno de uns para com os outros. O texto de 1 Pedro revela que as orações são prejudicadas quando tratamos alguém que é herdeiro da mesma graça de vida que nós, de forma indigna, sem consideração e zelo. Essa regra vale para todos os relacionamentos, pois todos os cristãos são herdeiros da mesma graça. Pai é nosso, o pão é nosso, então tudo pode ser nosso. Cuidado que isso pode ser um empecilho para a sua oração. Deus ouve todas, mas qual que ele responde? Permita-me eu falar uma coisa, Deus ouve porque ele não é surdo. O Isaías falou isto. O Isaías escreveu isto, ele falou, Deus falou e Isaías escreveu. Deus ouve e Deus vê porque ele não é cego, Deus ouve porque ele não é surdo. Os meus olhos estão vendo, meus ouvidos estão atentos, meus ouvidos não estão encobertos, tapados para que não possa ouvir, e nem minhas mãos encolhidas para que não possa salvar. Mas os vossos pecados formam a barreira entre Deus e você e nós quando não estamos em obediência e submissão à sua palavra. Falta de perdão também é um inimigo da oração. São Marcos 11, 25 e 26. Nossas orações são ouvidas na base de que os nossos pecados foram perdoados. Perdoa as nossas ofensas, nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende, aquele que nos deve. Você assina esse termo de compromisso. E se não for verdade, está mentindo para Deus? Então vamos lá. Mas Deus não pode tratar conosco de tal base de perdão se não tivermos a mesma disposição de perdoar o qual fomos perdoados. Qualquer pessoa que guarda rancor ou mágoa contra alguém fecha os ouvidos de Deus para a sua oração. Uau! Eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, já citei para você. Eis que os meus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. Mas nós mesmos, ao mentirmos para Deus, dizendo que não temos mágoas de alguém, ao tentar mentir para Deus, nós mesmos, quando não perdoamos, não temos esta graça para perdoar, preferimos engolir esse veneno e desejar que alguém até
morra envenenado. Preferimos agarrar esta brasa e desejar que alguém morra queimado. Que coisa terrível, né? Contendas e brigas e confusões. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago, apóstolo, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Contenda é simplesmente agir movido por falta de perdão. Paulo declara que por causa de contendas, Satanás pode tornar cristãos prisioneiros à sua vontade. Devemos dar a Deus a oportunidade de criar um sistema de harmonia em volta de nós. Assim a nossa vida de oração será eficaz. Que coisa linda, né? Quando temos esta graça fluindo em nós e através de nós. Já nos foi dado, já nos foi concedido, já nos foi derramado através do amor de Cristo em nosso coração. Onde há contenda, confusão e toda espécie de coisas ruins, ver 1 Pedro 3, 11 e 12 e Provérbios 6, 16 e 19. Mágoas geram contendas. A falta de perdão gera contenda. A inveja gera contenda. Que coisa ruim, né? Não é sábio contender. Não é sábio contender. Se o seu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dê a ele de beber. Fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a vossa cabeça. Muitas vezes temos a ousadia de pedir, mas pedimos mal e por esta razão não recebemos. Nossa oração deve ser uma motivação à glória de Deus, não buscando os próprios interesses, pois o amor não age desta forma. 1 Coríntios 13, 5. Mas buscando o bem comum. Coisa linda, né? Quando podemos fazer assim, né? Andar nas diretrizes, nos ditames orientados pelo Espírito Santo com base na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Viver a palavra, não somente conhecê-la, mas viver a palavra, que é a Bíblia que as pessoas leem. Motivação errada, Salmo 66, 18 e São Mateus 6, 5. Quando oramos, estamos nos reportando a Deus com uma finalidade, e essa não deve ser a de sermos vistos ou louvados pela suposta espiritualidade que temos. A oração deve ser sincera e com motivação certa. Do contrário, será em vão, pois Deus conhece o coração da pessoa e sabe dos seus desígnios. Está aí um empecilho, está aí um problema dentro de nós que procura combater, impedir, obstruir o acesso de Deus nos responder nossas orações. Eu oro por você agora. Que nada disso venha impedir você de alcançar esta bênção. Se você deve perdoar alguém, procure essa pessoa. Ah, mas foi ele, foi ela que fez comigo. Peça perdão. Peça perdão. E você vai ter em sua vida um sucesso. Isso é uma atitude de forte, mesmo estando certo. Eu oro por esta vida, Espírito Santo. Se é doença, tu tem cura. Se é enfermidade, tu sara.
Se é portas serem abertas, o Senhor é o nosso pastor, o nosso provedor, o nosso ajudador, o nosso Senhor, e nada nos falta. Entra com teu mover, com a providência do céu, com teu poder, e eu digo, adote ano da oração. Toca a eternidade. Conta comigo, Espírito Santo.